sistema atual de namoro tá uma zona. Se você é um homem, provavelmente tem pouca ou nenhuma chance de arranjar um encontro, você tá fudido na hora de marcar um encontro. E você provavelmente acha que mandar mensagem é um pesadelo absoluto para manter uma mulher interessada. Enquanto isso, se você é uma mulher, provavelmente você não tem esses problemas. Mas em vez disso, você encara um monte de cara sem graça. A quantidade não é um problema, mas a qualidade sim. E para a pequena porcentagem que você considera digna de um encontro, você descobre que eles estão preocupados com outras áreas da vida ou não estão afim de algo sério e só querem ficar. Com base nesses pontos, deve ficar claro que o sistema atual de namoro não está beneficiando a maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres. Bem, nesse vídeo, como eu vou explicar, pode te surpreender que todos esses problemas são previsíveis e estão enraizados no sistema de namoro moderno. O mercado de namoro, assim como qualquer outro mercado, é guiado pelas forças do mercado. Essas forças deveriam, em tese, levar a um sistema justo e equilibrado. No entanto, identifiquei 3 pontos de falha, corrigidos no sistema que estão causando problemas. Deixe-me apresentá-lo ao princípio econômico da falha de mercado, que, para uma explicação muito rápida se você não ouviu falar disso antes, é exatamente o que diz em seu nome. É quando o mercado, neste caso o mercado de namoro, leva a resultados abaixo do ideal que não beneficiam algumas ou todas as pessoas que deveria servir. Existem 7 tipos, e geralmente apenas um deles pode levar à quebra do sistema. Bem, como dito, 3 se aplicam ao mercado de namoro, o que em outras palavras significa que há 3 pontos inevitáveis de fracasso que estão causando todos os tipos de problemas no namoro. Enfim, vamos dividir esses 3 pontos um a um, começando pela desigualdade. Não é surpresa que o mercado de namoro seja desigual. Usando a curva de Lorenz, que é a maneira mais comum de medir a desigualdade em qualquer sistema, vamos conseguir ver quão grande é a distância entre os homens no topo, no meio e na base. Funciona assim. A população está no eixo X e a parcela de uma coisa em particular está no eixo Y. E em um sistema perfeitamente igual, teríamos uma curva de Lorenz bem retinha. Isso significa que 50% da população fica com 50% da parcela acumulada, 70% com 70%, 90% com 90% e assim por diante. Então não importa onde você esteja no sistema, você vai estar em pé de igualdade com o seu vizinho. Esse gráfico é mais usado num sentido econômico para medir os níveis de desigualdade de renda nos países. Por exemplo, a curva de Lorenz dos Estados Unidos é mais ou menos assim, onde os 20% mais ricos levam para casa um pouco mais de 50% da renda do país. Isso era esperado, pois todo mundo sabe que as pessoas no topo num país como os Estados Unidos estão muito melhor do que os de baixo. Agora vamos dar uma olhada em como as coisas estão no mercado de relacionamento. Para fazer isso funcionar, em vez de medir a riqueza, vamos substituir por likes do Tinder. Agora sei que muitas pessoas devem torcer o nariz para usar o Tinder como fonte de dados, mas ao mesmo tempo, isso vai ser capaz de nos dar uma ideia aproximada. E além do mais, o Tinder é o maior aplicativo de paquera do mundo, com mais de 75 milhões de usuários. Então, o tamanho da amostra não é um problema. Além disso, os estudos mostram que os aplicativos de paquera são agora o jeito número 1 de os casais se conhecerem. Então, como eu digo, usar os likes do Tinder com certeza não é uma medida perfeita, mas vai ser capaz de nos dar uma ideia aproximada da desigualdade do mercado de pegação. De qualquer jeito, a curva de Lorenz para homens no Tinder é assim. Surpreendentemente, é na verdade mais desigual do que os Estados Unidos em termos de renda, bem mais. No Tinder, os 10% de homens mais bem colocados recebem 58% dos likes, enquanto isso, para os 50% mais pobres dos homens, eles recebem apenas 4,3%. E a razão pela qual eu acho isso tão gritante é porque ouvimos nos telejornais o tempo todo sobre desigualdade de renda, o quão terrível ela é e o que deveria ser feito sobre isso, mas quando exatamente a mesma coisa está acontecendo no mercado de namoro, parece que ninguém se importa com isso. Agora, alguns de vocês podem apontar que eu só falei sobre a desigualdade para os homens, quando na verdade isso também deveria se aplicar às mulheres, porque os homens não são diferentes em suas escolhas de namoro. E para aqueles que pensam isso, vocês estão certos. Isso se aplica às mulheres. Os 10% mais ricos das mulheres recebem 45% das curtidas dos homens, o que mostra novamente uma grande desigualdade. Mas a razão pela qual estou me concentrando principalmente nos homens é porque reparem como a parcela de curtidas é menos igual para os homens do que para as mulheres. Os 50% mais pobres das mulheres têm quase o dobro da participação dos 50% mais pobres dos homens.
Isso sugere que as mulheres têm os olhos focados nos homens de cima mais do que os homens têm os olhos focados nas mulheres de cima. Além disso, quando você leva em consideração a proporção desses aplicativos, e que os homens deslizam muito mais do que as mulheres em geral, você verá que mesmo mulheres abaixo da média podem acumular um número considerável de partidas em um curto período de tempo. Então, a conclusão é que, em aplicativos de namoro, há apenas um grupo de pessoas que indefinidamente terá uma tela de correspondências que se parece com isso, e esse grupo é de homens abaixo da média. Passemos agora ao segundo ponto de falha de mercado. Isso é conhecido como informação assimétrica. Digamos que você esteja procurando comprar um carro usado. Você entra na internet e encontra quase imediatamente o que parece ser um negócio muito atraente. O carro tem apenas alguns anos, tem quilometragem baixa e está bem abaixo do preço de mercado. Então, você faz a coisa óbvia e marca de encontrar o vendedor e comprá-lo, achando que fez um negócio da China. Enfim, pelos próximos 6 meses, tudo corre bem, até que de repente começam a surgir um monte de problemas com o carro. A caixa de câmbio teve que ser trocada, assim como a embreagem. Você conseguiu consertar os dois imediatamente, e nesse ponto, já que você foi furado 2 vezes, você tomou a sábia decisão de fazer uma inspeção com um mecânico de automóveis, a fim de evitar mais danos imprevistos. E, infelizmente, o mecânico deixa uma notícia chocante. Ele diz que a quilometragem do carro é, na verdade, 3 vezes maior do que a que está no odômetro. Você também descobre que ele é 5 anos mais velho do que o que diz no documento. Agora você fica muito puto e se livra do carro, jurando que nunca mais vai dirigir. De qualquer forma, o objetivo dessa história é destacar o problema da informação assimétrica num mercado. O vendedor do carro sabia informações sobre o carro que prejudicam sua capacidade de tomar decisões racionais como comprador. Como esse princípio também se aplica ao mercado de namoro? Bem, assim como há informações que alguém pode esconder sobre um carro, também há informações que as pessoas podem esconder sobre si mesmas e que as fazem parecer uma opção melhor do que realmente são. Uma mulher pode ter sido uma trapaceira notória no seu passado. Pode ter traído todos os seus parceiros anteriores. Da mesma forma, pode ter uma contagem de parceiros muito alta. Mas a questão é que, a menos que você realmente conheça esta informação, o seu passado não tem efeito zero nas suas percepções sobre a possibilidade de namorar. Por tudo o que você sabe, você está namorando uma garota perfeitamente doce e normal. Então é só uma questão de meses, ou, Deus me livre, anos mais adiante, os problemas surgem e você começa a perceber que foi enganado. E, obviamente, se soubesse do passado dela antes de se envolver na relação, nunca teria investido seu tempo, recursos e dinheiro. Não é diferente do exemplo de um homem que compra um carro terrível. E sei que vou ter umas pessoas irritadas nos comentários me dizendo: como ousa comparar namorar uma mulher a comprar um carro como se ambos fossem objetos? Bem, na superfície, a analogia do carro pode parecer condescendente, mas, quer você goste ou não, o mercado do namoro é um mercado como qualquer outro. É guiado pelos princípios de oferta e demanda, e cada homem e mulher é visto como comprador e vendedor. E um dos principais problemas no mercado do namoro atual é que há um incentivo para se vender por um valor maior do que realmente é. Tornou-se uma linha muito tênue entre colocar o melhor pé à frente e fingir ser alguém que não é. Essa é uma falha de mercado em sua essência, pois incentiva as pessoas a enganarem a pessoa com quem estão namorando, se quiserem aumentar suas chances de dar certo. Pessoas honestas são as perdedoras e mentirosas são as vencedoras. E esse problema se agravou ainda mais desde o namoro online devido aos seus altos níveis de anonimato. Hoje em dia, uma pessoa que você conheceu a partir de um aplicativo de namoro pode inventar qualquer mentira sobre si mesma que quiser. E enquanto você acreditar neles, isso aumentará enormemente seu valor percebido. Agora, é claro, verificar as bandeiras vermelhas é importante e pode ser a única solução. No entanto, não é garantido. Se uma mulher mexe um pouco em sua história, como você seria capaz de contar? Além disso, lembre-se de tudo que estou dizendo agora se aplica aos homens também, não apenas às mulheres. Aqui está um exemplo que vi recentemente neste vídeo. A primeira coisa que você não quer fazer é, enquanto está no encontro, dizer para ela: "Ei, só para você ficar ciente, eu não estou buscando um relacionamento." Isso é uma enorme bandeira vermelha do ponto de vista dela. Então, em vez disso, quando ela perguntar: "Então, o que você está procurando?",
Você quer dizer que ultimamente eu tenho apenas namorando sem compromisso, tentando levar as coisas devagar, não tenho expectativas e vamos ver para onde as coisas vão. É o que você diz na próxima vez que ela te fizer essa pergunta. Mais uma vez, a partir desse clipe, a gente tem o mesmo problema. Se você tirar um segundo para entender esse gráfico, você pode ver que é do interesse do cara enrolar sobre suas intenções, porque ele vai ter mais chances de ficar com a garota que só está interessada em um relacionamento. Você pode ver que a mulher que procura um relacionamento teria rejeitado o homem se ele fosse direto, mas por ele ser ambíguo como esse treinador de relacionamentos está aconselhando, então ele consegue atraí-la. Acredito que isso é incrivelmente imoral e um problema enorme e realmente afeta a todos, incluindo você. Quanto mais isso acontece, quanto mais as mulheres buscarem relacionamentos se tornarão cansativas e amargas dos homens, o que por sua vez torna mais difícil para o próximo cara que quer atirar seu tiro e é sério sobre encontrar um relacionamento. Não se enganem, pessoal, o uso desse conselho é imoral. Acredito nisso por 3 razões principais. É enganoso, egoísta e sempre à custa da felicidade alheia. Expandindo este último primeiro, deixa a mulher chateada porque achou que ia ter um relacionamento, mas, em vez disso, ficou fantasma e deixa outros homens chateados, pois agora eles têm menos de um acaso e a mulher tem menos capacidade de emparelhar vínculos se um relacionamento não forma. Então, basicamente, só beneficia o homem que usa o conselho, o que o torna egoísta. No entanto, eu nem vejo como ele poderia obter satisfação ao fazer isso, porque a única razão pela qual ele conseguiu o que queria foi por ser enganoso. Não deve haver validação interna para ganhar com essa experiência, porque ela só estava disposta a se conectar com ele porque estava antecipando algo a longo prazo. O homem deve saber lá no fundo que se ele fosse sincero e honesto, a garota não teria passado por isso. Como ele consegue viver com um sentimento de orgulho diante disso, não faço ideia. Enfim, é isso para esse ponto sobre informações assimétricas. E como vocês viram, pode ser explorado e prejudicial para ambos os homens e mulheres. Agora passando para a falha de mercado final, que é este conceito conhecido como tragédia dos comuns. De novo, vamos olhar para um mercado econômico primeiro, para entender o conceito e depois relacioná-lo aos mercados de namoro. Imagine que você mora numa cidade de tamanho médio, e essa cidade recebe todo o abastecimento de água a poucos quilômetros de distância desse lago único. O lago não tem rios que desaguam nele, então tem que contar com as chuvas para manter o tamanho. Todo mundo entende que se o lago for explorado, ele pode secar um dia, então protegê-lo é extremamente importante. No entanto, tem um problema grande. As pessoas podem entender a importância dos lagos como um coletivo, mas como indivíduos, a menos que você introduza leis ou limites sobre quanta água cada um pode usar, significa que não tem nada que impeça alguém de tirar mais do lago do que deveria. De qualquer jeito, por causa desse problema, o que acaba acontecendo é que 10% das pessoas viram as costas completamente para a preservação dos lagos. Elas decidem plantar gramados extensos, lavar seus veículos todos os dias e instalar fontes, que são todas muito intensivas em água. E no curto prazo, esses 10% ficam muito felizes, mas infelizmente isso nunca foi sustentável. E lentamente, mas com certeza, o lago secou, acabando com a brincadeira para todo mundo. Isso é chamado de tragédia dos comuns. E a mesma questão acontece na pesca predatória, no desmatamento e na mineração excessivos, tudo pelas mesmas razões. E como você provavelmente adivinha, isso também acontece nos mercados de namoro. Pensa no exemplo do lago de novo, mas troca o lago pelo mercado de namoro das mulheres e a cidade pelo mercado de homens. Agora pensa nos 10% que usam a água como os 10% mais ricos dos homens nos mercados de namoro. Lembra que logo no começo do vídeo, expliquei como o mercado de namoro é muito desigual, principalmente para os homens. Então, quando os 10% mais ricos têm fartura e podem namorar várias mulheres ao mesmo tempo, isso quer dizer que outros homens ficam de fora. Pode ser difícil de aceitar para muitos de vocês, mas o mercado de namoro é um jogo de soma zero. Ou seja, se eu namoro uma mulher e tiro ela do mercado, essa é uma mulher a menos que você poderia namorar agora. Isso não é necessariamente um problema se houver um número igual de homens e mulheres, porque eventualmente todos terão um parceiro. Mas o problema surge quando uma pequena minoria de caras namora várias mulheres ao mesmo tempo, deixando os outros homens de fora.
É fato que, há mais de 2000 anos, os governantes perceberam como essa situação era insustentável. Então, para neutralizar isso, eles introduziram leis de monogamia, que criaram um equilíbrio de 1 para homens e mulheres, garantindo que as pessoas não ficassem de fora. Mas, curiosamente, nas últimas 2 décadas, vimos um desmantelamento completo desses valores, e mais uma vez estamos numa situação em que alguns homens no topo estão dominando o mercado, enquanto as pessoas na base estão sendo ostracizadas. Enfim, é isso para as 3 maneiras como a falha de mercado se aplica ao mercado de namoro. E talvez eu faça um vídeo de soluções para esses problemas no futuro. Se você gostou, não deixe de apertar o botão de curtir agora e deixe quaisquer pensamentos que você tenha nos comentários abaixo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube.